Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje a gente vai ver qual é o seu maior poder e propósito de vida. Para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a água marinha, número 2, o olho de tigre, ou número 3, a granada. Começando aqui com o grupo de número 1, água marinha. Qual é seu maior poder e propósito de vida? Hierofante, princesa de ouros, rei de copa, não, perdão, cavaleiro de copas, rainha de paus, 6 de paus e 8 de paus. Bom, com relação a o seu maior poder, a gente tem a energia do hierofante, pajem de ouros, cavaleiro de copas. Aqui você carrega um poder muito estruturador. O hierofante fala disso, sabe? Organizar ideias, organizar as coisas, organizar sentimentos, organizar trabalho, organizar também a vida das pessoas, quem sabe. Tem um poder muito grande aqui de organização. Tem um poder também mediúnico ou mesmo telepático aqui, tá? O Hierofante fala também desse acesso ao mundo espiritual. Então, sua intuição pode ser boa, sua percepção sobre o mundo das pessoas pode ser boa. Claro, ninguém é unânime disso, né? Porque você tem isso como um poder que vai estar lá funcionando 100% a seu favor. Às vezes a gente oscila, às vezes a gente vai enxergar errado, a gente não vai intuir direito, isso é normal, né? Mas aqui, de uma forma geral, quando você tá bem, emocionalmente estável, você consegue ver com muita lucidez as coisas. Porque quando a gente não tá bem, a gente não consegue, tá? Intuição nunca é uma sensação que vem por uma ansiedade, por um medo. Intuição sempre é um sentimento que vem assim, você tá pleno ali, você tá pleno, plena, vivendo sua vida e de repente vem a intuição. Olha, aquela situação ali é assim, assim, assado. Você tem que estar bem para ser um canal limpo para receber a intuição, tá? Às vezes também a intuição para com os outros funciona super bem, porque você não está dentro do problema do outro. Mas às vezes a intuição sobre você pode se deturpar, porque às vezes você está ali num ego querendo alguma coisa, sabe? E aí você já traduz para, ai, aquilo vai acontecer para mim, mas é porque você quer muito. Ou então, ai, aquela situação é horrível, mas às vezes porque você está enxergando de forma horrível. Então, também leve isso em consideração, tá? Mas no geral aqui, uma boa percepção, uma boa análise. E mesmo em situações difíceis, às vezes a gente tá bem, a gente tá autocentrado. A gente tá lidando ali com o rojão, mas a gente tá bem. E a intuição assim flui também, tá? Não quer dizer que você, se você estiver vendo uma coisa ruim, você não vai poder intuir legal. Não. Às vezes você vai intuir super bem, mas é porque você não pode estar tão envolvido emocionalmente com a situação. Porque senão rola sim um risco de você deturpar ali uma mensagem que tá vindo, tá? Então tem aqui um poder muito grande também, não só nessa questão de organização e de estruturação, mas de sociabilidade. Então você pode ser uma pessoa muito querida no meio, ou você pode fazer facilmente amigos, você pode ser uma pessoa que sabe articular em eventos sociais, pode fazer um bom networking aqui, pode conseguir ter bons relacionamentos com pessoas ao seu redor, de trabalho, né? Então tem uma energia muito poderosa no sentido social da coisa. E você também tem um bom caráter, porque a carta do Hierofante fala de pessoas de caráter, de que cumprem com suas obrigações e responsabilidades, que procuram agir pela ética, pela razão, pela sabedoria. Então, um poder muito tremendo aqui, com um arquétipo tão grandioso como esse, né? E a gente tem um pajem de ouros e um cavaleiro de copas. Aqui fala que também tem um poder interessante, que é um poder tanto de criar e dar condições para aquilo se manifestar. Então você é uma pessoa que sabe plantar
e que sabe cuidar do plantio. Muito legal. Porém, é importante saber concretizar. Às vezes você finaliza uma situação e você pode não se parabenizar quando o resultado é bom, né? Ou então no passado isso era uma tendência e hoje você está trabalhando isso. Claro, pode ser também. Posso estar puxando energia, uma energia mais... uma energia da qual você fez parte por muito tempo. Talvez hoje você está transformando isso, né? E então tem sim essa questão de você tem energia para fazer as coisas, você tem energia para continuar nos projetos, o que é muito legal, né? Tem uma energia de fazer aqui muito grande. A gente tem esse pajem de ouros mostrando que você tem essa energia para implementar nos inícios, mas ao mesmo tempo você sempre está visando algo melhor e algo maior, calcado nos seus valores. Então, seus projetos, seus trabalhos têm sempre muito assim, eu não vou me eu não vou ser diferente para me adequar ao meio. Eu vou respeitar os meus valores e os meus princípios. Isso é muito bom. Assim como a gente tem um cavaleiro de copas aqui que mostra muito você tendo um poder muito grande emocional, um poder de satisfação emocional que muitas vezes você busca e sabe que é seu por direito. Sabe que é sua por direito, né? A satisfação emocional. O Cavaleiro de Copas, ele vai atrás de fazer as coisas que preencham emocionalmente ele ou ela, né? É como se aqui o Cavaleiro de Copas falasse assim, você não mede esforços para conseguir o que você quer quando você sabe que aquilo vai te fazer bem, sabe? Quando você sabe que aquilo é tudo para voltar a uma sanidade mental ou para voltar a uma paz emocional, uma tranquilidade interior. Você vai em busca disso. Ao mesmo tempo, tem um poder aqui de magnetismo muito grande, porque o Cavaleiro de Copas fala de pessoas bonitas, pessoas que atraem as outras, sabe? Que lançam magnetismo. O Cavaleiro de Copas tem um poder de comunicação e também de afeto muito grande. Então, às vezes, você pode ser uma pessoa muito interessante, muito bonita, né, como eu falei, mas muito interessante não só nesse sentido da beleza, mas no sentido de trazer uma atmosfera bonita para você, sabe? É como se fosse um magnetismo mesmo, é como se fosse uma energia assim de acolhimento que você pode passar e as pessoas podem sentir muito à vontade em estar perto de você, de querer se relacionar com você. Então tem um poder aqui de sedução, mas não tô falando de uma sedução sexual, eu tô falando de uma sedução no sentido de, sabe aquela pessoa que quando chega parece que, nossa, fica todo mundo alegre, fica mais divertido, a pessoa é bonita e você gosta ali de falar com as pessoas bonitas, sabe? Ou as pessoas gostam de falar com você, né, por esse fator também. Sabe essa atmosfera meio galante? Tá me vindo muito aqui. É como se você tivesse assim, aqui tem uma mistura de energia de Libra, sabe? Uma coisa meio que acolhe as pessoas de várias formas. Então você pode acolher as pessoas, chamar as pessoas para o seu centro de gravidade aí, né? Pela comunicação, pela sensualidade, pela beleza, pelo carinho que às vezes você pode tratar as pessoas, sabe? Então tem uma energia muito gostosa aqui, muito de ser uma pessoa até meio que atinge todos esses níveis de forma muito de maestria mesmo, de maestria, sabe? Eu sei que você pode falar, eu não tenho isso, eu não me reconheço assim, mas as pessoas podem te ver assim, né? Às vezes você pode não se dar conta de todo o poder que você tem, às vezes você nem coloca esse poder todo pra fora. Mas em momentos que você consegue externalizar essa essência sedutora, mas no nível amplo da palavra sedução, você arranca olhares, né? Arranca os suspiros, as pessoas querem estar perto de você. Então tem um poder muito bom aqui nesse sentido. Inclusive você pode conseguir muita coisa através de terceiros aqui, né? Pode conseguir facilidades pelo networking que você tem. Mesmo você hoje talvez não reconhecendo, não percebendo, ou a vida estando muito difícil, às vezes a gente passa por uma situação de maré contrária, sabe? Maré difícil assim para lidar. Um mar revolto, a gente passa por esses momentos, mas tenta relembrar e puxar na história, assim, facilidades e comodidades que já foram oferecidos para você e que tem a ver com isso, com a pessoa que você é, que muitas vezes a pessoa fala, mas ela é tão boa, ele é tão bom. Não, deixa eu chamá-lo, deixa eu convidá-lo para fazer tal coisa, vou dar isso de presente, sabe?
por essa atmosfera que você carrega com você, tá? E aí quando a gente vem para propósito, qual é o seu propósito aqui? A gente tem uma rainha de paus, 6 de paus e 8 de paus. Ótimas cartas. O propósito seu é ser uma rainha de paus. Quem é uma rainha de paus? Uma pessoa segura sobre si. Uma pessoa que coloca fogo, coloca energia nas coisas, faz e acontece. A rainha de paus é um arquétipo muito... Não arquétipo em si, porque a gente não está falando de arquétipo, de energia. Porque não é o arcano maior, né? É o arcano menor. Uma personalidade. Tem uma personalidade aqui muito forte, muito imponente, que conquista muita coisa. Que coloca sua energia, coloca assim, a palavra certa na hora certa, no momento certo. E se expõe emocionalmente da forma certa, do jeito certo, no momento certo. Tem um comportamento na hora certa, no momento certo, sabe? Então, às vezes você fala, pensa, age, sente de forma tão boa naquele momento que vai trazer louros para você, sabe? É como se você tivesse um dedo verde aqui, que tudo que você toca vira ouro, sabe assim? Então, às vezes é aquela pessoa que sempre está no lugar certo na hora certa, ou que consegue administrar ali o evento, a situação a seu favor, que consegue transformar as coisas. A rainha de paus, ela é muito forte nisso. Ela tem um domínio, ela tem um poder de sedução, ela tem um poder de falar as palavras para atingir o que quer, sabe? No lado luz e no lado sombra, né, minha gente? Tudo é lado luz e lado sombra. Às vezes você também pode falar e vai atingir o ponto que vai doer porque você tá com a intenção disso. Mas também você pode ir pro lado sombra, em que você fala aquilo que aquela pessoa precisava ouvir e abre um campo. Um campo de bênçãos para você. Às vezes você ajuda alguém e aquela pessoa vai te retribuir várias vezes aquela ajuda. Às vezes você dá uma palavra amiga, aquela pessoa nunca vai esquecer e sempre vai levar você como um mestre, sabe? Às vezes você ajuda alguém financeiramente, aquela pessoa se torna tão grata a você que pode até não retribuir no mesmo tanto ou a mais, mas essa pessoa emana uma energia tão boa para você de luz, que às vezes você nem sabe quando sua vida tá dando certo, você fala, nossa, Gima, mas o que aconteceu? Porque talvez você já ajudou pessoas no passado e essas pessoas estão ali emanando luz para você. Então, assim, é uma energia muito maravilhosa, é uma energia muito boa, muito fantástica, que é a energia da Rainha de Paus, para propósito de vida. Claro, tem que cuidar para a Rainha de Paus não ir para a sombra? Sim, como tudo na vida, a gente tem que cuidar das polaridades. Mas é uma energia muito boa, de propósitos muito grandiosos. E a Rainha de Paus, ela concretiza muito na matéria, tá? A Rainha de Paus, ela é alguém que enriquece, que prospera, que consegue até dar para os outros, entende? Eu considero a Rainha de Paus como a... Deixa eu pegar uma personalidade aqui. A Rainha de Paus, pra mim, é a Anitta. Só que não é a Anitta, a cantora, não é a Anitta que é sucesso no trabalho. É a Anitta pessoa, com poder pessoal gigante, ajuda muita gente, tem os familiares perto, sabe? Se relaciona com muitas pessoas, conhece muitas pessoas. Então é uma energia Anitta, talvez a Larissa, né? A pessoa antes da Anitta, porque a Anitta é uma criação, mas que também coloca uma força, né? Mas seria mais nesse sentido de a pessoa Anitta em si, ela administra muita coisa, ela tem prosperidade em muitas áreas, não só na parte financeira. Claro, às vezes no amor ali engata, né, desengata e tudo, mas ainda assim é uma pessoa que sempre tá girando energia, sabe? Sempre tá para um novo, próximo, próximo, novo, próximo, e vai crescendo a sua prosperidade. É um bom arquétipo, porque eu acho assim, a Anitta em si, a cantora, a celebridade, pra mim é uma rainha de ouros. Mas enquanto personalidade, quando você a vê dando uma entrevista, quando você vê a postura que ela tem, sabe? É sempre uma postura de pessoa muito confortável. Então, é confortável de estar na sua própria pele. Então, aqui, o propósito seu é se tornar essa pessoa confortável, assim. E uma pessoa confortável, ela flui com os movimentos da vida e as bênçãos chegam até ela, né? Então, é engatar esse tipo de personalidade aqui. Que aí você vai estar exercendo a sua verdadeira essência. A gente tem um 6 de paus e um 8 de paus. Duas cartas de evolução, tá vendo?
de impulso para cima e para a luz. Tem um propósito evolutivo muito bonito para você, de muita evolução. É uma vida que você vem e você consegue evoluir, você consegue transcender pontos difíceis, pontos que muitas vezes te levavam para uma imaturidade emocional, pessoal, sim, né? Porque ninguém é perfeito, mas aqui você consegue dar passos de sucesso para uma transformação interna. E quando a gente transforma a gente internamente, a gente conquista muita coisa material, né? A gente conquista relacionamentos melhores, a gente conquista trabalhos melhores. Quando a gente está imbuído dessa transformação interna, a gente faz curso, a gente estuda, a gente se aprimora, a gente aumenta a nossa sagacidade, a gente consegue ter visão boa para projetos, para colocar as coisas, para vir as ideias, para colocar a mão na massa, para colocar as coisas no rumo, porque a gente está bem conosco. Então eu vejo que é como propósito seu aqui todo esse mecanismo girar, tá? O 6 de paus é vitória no seu caminho. E o 8 de paus fala de avanços positivos no seu caminho, e inclusive espiritualidade presente te ajudando, te guiando, trazendo as bonanças na sua vida, tá? Tem um propósito de vitória aqui para você. E tem um propósito de um crescimento talvez inimaginável. É um crescimento que você talvez nem cogitasse que você ia crescer muito aqui nessa vida. Em tantos sentidos, não só materialmente, financeiramente, mas crescimento pessoal, crescimento espiritual, um crescimento social também, sabe? Porque pode ser que aqui você progrida tanto que você comece a ajudar as pessoas ao seu redor. Então, assim, você não só cresce por si, mas você ajuda outras pessoas a crescerem, e aí você ainda cresce muito mais, sabe? Então tem um caminho aqui muito bonito, de um propósito muito bonito. E um propósito que, se você me pergunta assim, tá, mas especificamente o quê? A sua área de atuação que você se encontra hoje, você pode conseguir muito mais. Às vezes você pode criar projetos, abrir projetos, a partir do que você tem hoje. Não precisa ser nada, nossa, larga tudo e você vai virar um guru, sei lá. Não, pode ser no que você faz hoje, você pode ser um mestre no que você faz hoje. Se o que você faz hoje te complementa, se o que você faz hoje te agrada, você sente que é isso mesmo que você quer fazer, né? E que você sabe que você pode hoje estar num patamar que talvez em algum momento você fica meio assim, mas você sabe que é uma área que dá para explorar, que dá para expandir, né? Porque nem sempre a gente está 100% feliz no nosso trabalho. Às vezes a gente fala, nossa, cansei. Mas se resgata o sentimento de eu gosto disso aqui, mesmo eu me cansando, é porque é para você esse caminho mesmo, sabe? É porque você pode ser uma ponte de luz aí, neste caminho que você se encontra, e não importa qual é. Ah, eu sou professora de escola pública, fundamental. Mas às vezes você começa um projeto que impacta tantas vidas, tantas crianças, que não precisa ser uma coisa descomunal, você não precisa virar uma Anitta que o mundo inteiro conhece. Mas você tem um impacto muito grande no seu mundo particular, entende? A gente também não precisa ser megalomaníaco aqui, né? Mas tem essa questão. Às vezes você pode tá aqui, tá engajado, engajada, né? Ali naquele trabalho que eu falei, de ser professora de fundamental e ensino público, ou professor. Às vezes você fala, não tem como não tem como eu ter uma margem maior do que isso. Mas às vezes é um projeto que você cria na rede social, é um projeto que você cria numa comunidade, é um projeto que você cria na própria escola, é um projeto que você cria somente numa sala de aula, que gera tantos impactos positivos, que de repente, quando você vai ver, você pode se tornar uma referência. Você pode ser chamado para explicar sobre o seu programa em outras cidades, em outros países. Às vezes você pode ser chamado para um cargo no governo. Sei lá, tô trazendo um exemplo para você entender que às vezes o impacto no primeiro momento é pequeno, mas esse impacto a longo prazo ele pode ir expandindo aqui. Então tem propósito de vida nesse sentido para você, tá bom? Essa aqui foi a leitura do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!
Grupo de número 2, olho de tigre. Qual é o seu maior poder e o seu propósito de vida? Oito de ouros, o carro, rei de ouros, cavaleiro de ouros, rei de paus, meu Deus, rei de copas. Uau, quanta personalidade aqui, personalidade forte. Olha, o seu maior poder está oito de ouros, carro, rei de ouros. O seu maior poder aqui nessa vida está em concretizar tarefas, realizar tarefas, trabalho, atividades extralaborais, atividades extracurriculares ou por fora, atividades no geral que podem te gerar algum tipo de ganho, seja financeiro, ganho intelectual, ganho emocional, mas que esses ganhos se voltam para o trabalho. Aqui eu vejo que seu maior poder é dedicação constante, consistência naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você acredita. Você é uma pessoa muito dedicada, muito esforçada, ou esforçado e dedicado, né? Mas muito no sentido de não ter medo de trabalho, não ter medo de colocar a mão na massa, não ter medo de fazer as coisas acontecerem. Se for preciso, você faz o que você puder para conseguir o que você quer. Tô precisando de dinheiro agora, tá bom, vou fazer bico, vou fazer isso, sabe? Muito proativa ou proativo aqui nesse sentido, tá? Das conquistas no mundo material. A gente tem um carro, você com uma energia de fogo, você com uma energia de movimento, você tem um poder muito grande de realização, de ir atrás do que você quer, de batalhar pelo que você quer, de realizar sonhos. Você pode ser, inclusive, uma pessoa muito sonhadora e que as pessoas poderiam até falar, nossa, mas seus sonhos muito difíceis de serem alcançados. Olha de onde você vem, olha o que você tem. Você acha mesmo que você vai conseguir? Balela, não escuta, porque você consegue. Rei de ouros. Você se torna esse rei de ouros, independentemente do seu gênero, tá? Porque aqui tem muita energia masculina. E a energia masculina é uma energia de ação. É uma energia de objetividade, de ir atrás do que quer, sabe? É uma energia muito de fazer, de concretizar no mundo material. E você carrega isso muito forte com você. Então usa a seu favor. E não deixe que ninguém fale que você não pode alcançar o que você quer. Que aqui você alcança. Pode demorar um pouco mais? Claro, às vezes tem coisas que a gente precisa aprender o beabá para conseguir. Mas você consegue. Tem dedicação aqui, tem esforço. Olha, vale muito mais, vamos supor, você tem o sonho de falar inglês. Vale muito mais você falar ou estudar 30 minutos todo dia, para em um ano você foi de pouquinho em pouquinho, você foi enchendo ali o papo de milho em milho, né? Mas quando você vê, você tá cheio de milho no papo, você vai comer muita coisa. Então, assim, se a gente colocar a longo prazo, meia hora de estudo, a gente pode alcançar tanta coisa com meia hora de estudo daqui a 5 anos. A gente pode aprender tanta língua daqui a 5 anos, sabe? Se você colocar a longo prazo, dentro do exemplo que eu dei, né? Claro. Que às vezes a pessoa que tá ali falando, olha, não, é impossível, olha de onde você veio, você não vai conseguir, você não vai ter isso, você não vai ter condições, você não vai ter dinheiro, você não vai conseguir ir pra fora e tal. Aí você fica, gente, mas se eu começar agora, às vezes daqui a 10 anos, eu vou ter agradecido a mim mesma ou a mim mesmo por ter começado lá atrás. Então, assim, aqui faz muito disso, tá? Faz muito disso pra sua vida, traz muito disso pra sua vida. Começa um pouquinho. Se você tem um sonho, você quer atingir alguma coisa, nem que você fale assim, olha, eu quero abrir uma empresa, eu vou juntar R$1 por dia. Não importa, vai ser daqui a 10 anos eu vou abrir minha empresa, 15 anos eu vou abrir minha empresa, sei lá, né? Tem muita gente que começa a viver sua verdadeira vocação, ou vontade, ou sonho, depois dos 40, depois dos 50, depois que se aposenta. Então, assim, tem caminhos pra você aqui, tá? Tem caminhos. E você prosperando, você conquistando, você conseguindo. O problema é que eu acho que muitas vezes as pessoas vão parando de sonhar. Elas vão começando a achar que pela idade avançada não vão conseguir mais fazer as coisas. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Então não perca a sua capacidade de sonhar, tá? Mas claro, não é só sonho, não é esperar cair do céu. Faça a sua parte que o universo fará dele, tá bom? Com relação ao propósito que você carrega aqui na vida, olha o que veio. Só energia masculina. A gente tem aqui
Cavaleiro de espadas, rei de paus, rei de copas. Você tem um propósito muito, muito agregador. Olha aqui, ouros. Você tem todos os elementos na mesa. O que isso quer dizer? Que você é uma pessoa que consegue alcançar a maestria no equilíbrio da vida. É como se talvez, vivendo e amadurecendo, que você vai encontrar o equilíbrio do mental, do emocional, do material e do espiritual. De repente você pode se encontrar num patamar aqui mais pra frente, né, de propósito que eu tô falando, num patamar de equilíbrio em todos os sentidos na sua vida. Equilíbrio nas emoções, equilíbrio no mundo material e financeiro e social, equilíbrio na cabeça, equilíbrio espiritual. Então, assim, tem um propósito muito bonito aqui de harmonização dos elementos. Harmonização da vida. Porque a vida ela não é uma coisa só. A vida ela não é a perseguição de um só sonho, por exemplo. Claro, a gente coloca um sonho de cada vez, às vezes, né? Pra gente não se perder em 1000 atividades e 1000 coisas. Mas a vida não é, por exemplo, só casar ou só ter uma relação. A vida não é só trabalho. A vida não é só se dedicar ao mundo religioso ou espiritual. A vida não é só intelectualização, aprendizado, estudo. A vida não é só sociabilidade, amigos, família. A vida é o conjunto de tudo. Então aqui como propósito nessa vida você traz a prosperidade em todas as áreas. A conquista dessa prosperidade. Porque aqui tem muita sabedoria em você. Só que você precisa colocar essa sabedoria em prática para alcançar tudo que você quer. E a gente coloca a nossa sabedoria e alcança as coisas pelo equilíbrio. Claro, o mundo lá fora coloca os empecilhos pra gente. Não é um mar de rosa, não é tipo, sonhe e você vai realizar. Não. Porque às vezes tem limitação lá fora. Só que a gente sempre pode dar um jeitinho, né? E brasileiro é bom nisso. Então a gente sempre pode dar um jeitinho, atuar numa brecha que a gente tá vendo ali e fala, olha, talvez eu tenha muitos desafios, talvez eu não tenha tantos privilégios assim, talvez eu não consiga muita coisa, né, quando vem esse sentimento, mas eu talvez não consiga muita coisa agora, porque se eu olhar para o agora, talvez o resultado que eu tenho é esse aqui mesmo, essa é a realidade. Mas se eu pensar a longo prazo, talvez eu conquiste muita coisa. Então eu vou fazer o que está dentro do meu orçamento, eu vou fazer o que está dentro da minha realidade, eu vou fazer dentro do que está dentro da minha rotina. Eu não preciso ser uma máquina, eu não preciso desbravar o mundo, eu não preciso romper com o sistema para então conseguir o que eu quero, ou ser feliz, ou qualquer coisa assim. Eu preciso ir sabendo fluir com o que o mundo externo me apresenta e atuando nas brechas. Vamos supor, eu vim de um lugar humilde, eu vim de uma periferia, e talvez numa periferia as pessoas que estão ali não têm sonhos maiores. Não tem sonhos maiores. Mas às vezes você vira e fala, bom, mas eu acho que eu vou estudar meia hora por dia para passar no concurso, para ter uma estabilidade financeira, para sair de um CLT, ou de um MEI, ou de ser autônomo, autônoma, sei lá. Eu vou fazer alguma coisinha bem pequena por onde? Para alcançar o que eu quero. Vou fazer por onde? Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela tinha recursos financeiros, ela estava numa situação até confortável, mas ela não tinha condições de pagar um cursinho então, para concurso público. Então ela pegava conteúdo gratuito na internet e estudou assim e passou. Então assim, às vezes a pessoa ali, né, ela tem uma vida até razoavelmente boa, tem seus privilégios, mas não sobrava mais para ela estudar. Mas ela falou assim, bom, mas eu quero estudar, aonde eu vou conseguir material gratuito? Entende? Então, às vezes é questão de você dar uma olhada e ver qual é a brecha que se abre para você atuar. É claro que às vezes o meio vai ser terrível. O meio vai colocar um monte de barreira. O meio vai colocar preconceito. O meio vai colocar situações difíceis. O meio vai colocar situações em que você encontra pessoas que te abusam emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, entendeu? Às vezes você tá num trabalho super tenso, em que tem muito assédio ali, e você às vezes não tem cabeça para chegar em casa, estudar e tentar sair daquilo, mas assim, você encontrando um caminho para lidar com aquela situação, tentar uma outra oportunidade, conseguir uma hora para estudar e tal, se você conseguir reunir energia para isso, você conquista muita coisa. Então, entenda, eu não sei qual é a sua realidade aí do outro lado,
Qual é o privilégio que você tem e o privilégio que você não tem. Mas tenta ver o quanto que você pode se organizar internamente e também colocar a mão na massa atuando nas brechas do sistema, tá bom? Esse é o seu propósito. E é um propósito que vem aqui que traz uma condição de vida muito melhor do que você se encontra hoje. Mas é não desistir, é não deixar sonhos morrerem, é persistir, é encontrar a brecha, como eu falo, né? Encontrar essas brechas e tentar atuar ali, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você, grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Grupo de número 3, Granada. Qual o seu maior poder e propósito de vida? Imperatriz, 7 de copas, eremita, 4 de paus, mago, rei de espadas. Perdão. Vamos lá. Olha, aqui, seu maior poder saiu sacerdotisa, 7 de copas, eremita. Seu maior poder é que você é uma pessoa muito sábia. Não é dessa vida, é de outras inclusive, tá? Se você acredita, lógico, em outras vidas, também fala disso. Você tem uma sabedoria muito grande que você carrega como um aprendizado muito bonito nessa vida. Você traz informações, você traz as vivências de um passado, de uma vida passada ou algumas vidas. E é como se essa sabedoria estivesse nas suas células, estivesse em algum lugar dentro do seu ser. Às vezes essa sabedoria, ela não é consciente, mas de repente, no momento importante, parece que vem a luz. Você fala, tô vendo, é isso. Eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar aquilo, eu tenho que resolver dessa forma. Então vem os insights para você. Você pode também ser muito mediúnico ou mediúnica aqui, tá? Você pode ter acesso, ou você pode ter telepatias desenvolvidas aqui. Às vezes não é mediunidade em si, mas é telepatias. Então, muito maravilhoso com a sacerdotisa, 7 de copas, eremita para isso, assim. Você tem uma boa percepção, você pode ter uma boa intuição, você pode ter mediunidade aflorada ou telepatias afloradas, tá? Então, tem um caminho aqui, um poder espiritual muito grande. E um caminho até mesmo para desenvolver essa parte, se você gostar, se você quiser, né? Trabalhar com isso, ajudar pessoas nesse sentido, também seria muito legal. E a gente tem o 7 de copas, que é um poder de manifestação muito grande aqui, tá? Você tem um poder, se você gostar de lei da atração e essas coisas assim, faça que você vai ver, nossa, o universo te retribuirá. Com certeza, porque tem uma energia muito boa para manifestar as coisas, mas tem que ter técnica, tem que ter dedicação para isso. Não tô falando de uma lei da atração, coisa assim bobinha não, porque na verdade, lei da atração, ela tá fundamentada numa lei que chama causa e efeito. O que você emana energeticamente, você colherá isso em algum momento. Se você planta erva daninha, você vai colher erva daninhas na sua vida. Se você planta rosas com espinho, você vai colher rosas com espinho. Se você planta bananeira, você vai ter banana para comer. Então, o que você está plantando? Você tem um poder muito grande aqui. Só que não é só para luz, tá? É para sombra também, porque todas as cartas têm luz e sombra. Mas a gente está falando do seu poder máximo, do seu poder na luz. Agora, cuidado com o 7 de copas, porque às vezes o poder na sombra dele é de também manifestar as coisas ruins, sabe? Então, assim, cuida dos seus pensamentos, cuida do seu emocional. Às vezes você tem uma baixa na vibração, que é normal, que todo mundo passa por isso, porque aqui a gente oscila. Mas às vezes você tem uma baixa na vibração e entra os trem ruim. E entra assim a inveja, entra no seu campo áurico que eu tô falando, né? Fura o seu campo. Então entra as coisas ruins que o povo joga pra você. Ou você pode se conectar com os espíritos zombeteiros, com os espíritos arruaceiros que querem ficar se alimentando de energia ruim, tá? Então assim, tenha muito cuidado também com o que você fala, porque às vezes você pode ser muito bruxona aqui, ou muito bruxão, né? Então você fala, acontece, você fala misericórdia, sabe? Que língua, né? Que língua. Então, assim, tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas como a gente tá falando de poder máximo, tem esse lado luminoso do poder de manifestação, de cocriação.
Mas eu não digo para você ir atrás de fórmulas fáceis. Porque essa questão do lei da atração e cocriação e tudo, tá muito na moda agora, tá muito vinculado, e às vezes é vinculado de um jeito para angariar clientes, para angariar que as pessoas sigam aquelas pessoas, né? E virem uns certos gurus disso. Então procure pessoas renomadas nesse sentido, para se você se informar, ou, perdão, ou fazer algum tipo de trabalho, né? Então busca sempre pessoas que dá para confiar, que você sente que não estão ali mais querendo poder, seja poder material, poder de doutrinar as pessoas, poder de atrair pessoas, tá? Procure pessoas que você sinta confiáveis, que são confiáveis, tá bom? Perdão, gente. Então, voltando. É interessante aqui fazer um trabalho interno, como poder, para você ativar mais o seu poder, se conhecer. E o trabalho interno aqui é na via tradicional, eremita, como na via mais holística, sacerdotisa, tá? Então tem sim investigar esse mundo psicológico, essa psique, para você entender quem você é e saber administrar todo o seu poder. Inclusive uma coisa aqui que está me vindo, que pode ser interessante para você, se você tiver condições financeiras para isso, fazer retiros espirituais. Seria interessante. Ou então, tipo assim, viagem só, em que você fica mais sozinho, sozinha, entrando em conexão com você. Ou retiros de meditação, sabe? Esses tipos de retiro aqui pode ativar muito o seu poder. Mas, enfim, veio como informação, talvez não seja para todo mundo. E aí, quando a gente entra aqui no seu propósito, a gente tem 4 de paus, mago e rei de espadas. Você tem um propósito de muito trabalho, mas não é só um trabalho mundano, não. É um trabalho geral que você vem para fazer na sua vida. É como se aqui você fosse alguém, tipo assim, pau para toda a obra. Tá me vindo muito essa energia com esse mago aqui e esse rei de espadas. Você pode ser uma pessoa que acabe em algum momento sendo o pilar da sua família, sendo até arrimo de família também, tá? Você pode prosperar muito, você pode conseguir muita coisa e de repente você ajuda muitas pessoas da sua família ou pessoas ao seu redor, tá bom? Você tem uma ascensão aqui muito interessante, o rei de espadas fala disso, né? E o mago também. E o 4 de paus fala dessa questão de você ser o pilar, a estrutura, a solidez para muita gente. Não só material, mas também de conhecimento. A gente está falando de rei de espadas, um mestre, né? Alguém que pode contar, que vai ter uma visão muito boa daquilo. Você pode se tornar um expert na sua área, por exemplo, e se tornar uma referência para o país, ou para o mundo, ou para a sua cidade, ou para a sua área específica ali de trabalho. Depende de onde você vai estar, né? Depende do quanto que você vai conseguir ter projeção. Então, por exemplo, se você está numa cidade de interior, às vezes você vai ser importante para aquela cidade. Mas se você está numa metrópole, numa cidade grande, às vezes você vai conseguir ter uma projeção naquela cidade. E às vezes você pode ser indicado a prêmios, pode ser indicado a alguma coisa e você pode ir até para fora. Se você também estiver fora, isso revelaria aqui para você, né? Vamos supor, você vai fazer um doutorado fora. Às vezes você fica por lá, porque você começa a ter uma projeção ali que você não precisa voltar, entende? Então, tem aqui um alcance muito interessante, principalmente nessa parte de sabedoria, mas também de trabalho. Então, por isso que eu falo, a expertise pode ser aqui um propósito seu. Você se especializar em uma área e se tornar um mestre naquilo. E, inclusive, ter uma projeção também, tá? E o 4 de paus falando dessa estrutura, porque é uma estrutura crescente, é uma estrutura que cresce, sabe? É você trazer uma segurança nesse sentido. Então, vamos supor que... Né, aqui me vem muito essa questão das celebridades, sabe? Que despontam e muitas vezes, por despontar, por conseguir uma projeção assim, você pode ajudar a sua família, você pode ajudar muitas pessoas, você pode ensinar ou até mesmo inspirar muitas pessoas, entende? Então, tem aqui esse tipo de propósito na sua vida. Não necessariamente precisa ser de trabalho financeiro.
pode ser um trabalho numa comunidade, num grupo religioso. Às vezes você tem um hobby e aí o seu hobby vira aquilo, sabe? Você ganha uma projeção. Às vezes não é uma projeção, como eu falei, nacional, internacional, pode ser uma projeção na sua comunidade. Você se torna um líder, você se torna uma voz aqui. Às vezes você entra numa associação de moradores e você vai ser aquela pessoa que desponta na associação de moradores, sabe? Às vezes você vai ser a pessoa que, sei lá, vai entrar num sindicato, aí você vai despontar naquele sindicato. Ou então, por exemplo, aqui na minha cidade tem os amigos do parque, né? Então são pessoas que limpam o parque da cidade aqui, que limpam, que cuidam e tudo. Tem o governo que entra, mas também tem uma associação que cuida para ter eventos, para trazer feiras, para trazer coisas ali no parque para acontecer. E às vezes é nessa pequena organização que você se desponta também, tá? Então, assim, dá para ampliar bastante aqui a visão. Não é só área de trabalho, financeiro e material, mas também pode ser nesse sentido, né? Às vezes aqui sim, você desponta materialmente, você ajuda a sua família financeiramente, ajuda muitas pessoas financeiramente, mas às vezes é mais local, é mais em alguma questão local que você ganha projeção e você se torna uma referência naquilo. E aí as pessoas podem sempre falar, não, a gente tem que falar com fulano, com fulana antes, vamos saber qual é a opinião de fulano, de fulana. Ah, estamos com um problema aqui, fala lá com aquela fulana que ela fundou o negócio, entendeu? Então tem essa questão da projeção, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você, grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal. E a gente se vê na próxima leitura. Até lá!